A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estamos começando um novo quadro no canal da nossa igreja, que vamos falar de adoração, louvor, santidade, e que essa palavra hoje chegue ao coração de vocês e edifiquem. Amém? Hoje nós vamos falar sobre restaurando o altar da adoração. E eu quero começar essa palavra de hoje com uma frase de A.W. Tozer que diz: adoração não é mais adoração quando reflete a cultura ao nosso redor, mais do que Cristo em nosso interior. Então, quando a nossa adoração, aquilo que nós queremos apresentar diante de Deus, reflete mais a cultura daquilo que nos rodeia do que o que eu vivo em Deus todos os dias, está errado. O que há em meu interior tem que refletir mais do que aquilo que me rodeia. Porque a cultura hoje, ela relativizou a adoração. Está tudo muito relativizado. A adoração relativizou o pecado, a obediência está relativizada, o temor a Deus está relativizado, a reverência ao Senhor está relativizada. Então nós temos que retomar os princípios de algumas coisas que o Senhor nos chamou para fazer. Isso para quem ministra no altar, isso para a igreja de uma forma geral, para aqueles que são ministrados, para aqueles que querem algo, mas ainda não sabem, a fome e a sede que estão em seu coração é tão grande, mas ainda não perceberam que há água para beber e pão para comer em Cristo. Então é sobre tudo isso que nós vamos falar. Porque os princípios absolutos de Deus, eles estão entrando em extinção. Os princípios absolutos de Deus, eles estão entrando em extinção dentro da igreja, nas famílias, porque está tudo sendo muito relativizado. E por que nós vamos começar essa série de vídeos sobre adoração, esse quadro, falando de restauração? Porque hoje, quando se fala de louvor e adoração, nós precisamos sermos restaurados. Quando a gente fala de louvor e adoração, só podemos dar uma adoração verdadeira a Deus se o nosso coração estiver restaurado. Se houver restauração, se for reconstruído, porque desenvolver habilidades dentro da igreja é muito fácil. Desenvolver habilidades em qualquer departamento na igreja, em qualquer setor em qual trabalhamos, é muito fácil. A restauração do nosso interior que é o mais difícil. E é isso que Deus quer de nós. O que é restauração? É recuperar o estado original. O Senhor nos chamou para adorarmos o seu nome. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E precisamos ser restaurados todos os dias para voltar ao nosso formato original. Para sabermos e reconhecermos o porquê fomos criados. Não sair do propósito para o qual fomos criados. Porque o propósito para o qual fomos criados é a adoração ao Senhor. O estado de comunhão. A intimidade com Deus. E isso precisa ser restaurado. O estado de comunhão com o Senhor em cima do altar ou fora do altar, na igreja, na face da terra, ela tem sido quebrada. A intimidade com Deus tem sido banalizada, porque nós estamos chegando diante de Deus para entregar qualquer coisa, não algo que nos custe. E eu quero começar lendo 2 Crônicas 29. Fala sobre o rei Ezequias. A partir do versículo 3 diz: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Quando nós olhamos para Ezequias, ele era um rei. Ele não era um ministro de louvor, ele não foi chamado para liderar louvor, ele não estava entre os levitas. Mas quando ele tomou posse do reinado, quando ele se tornou rei, a primeira atitude que Ezequias teve foi restaurar o templo do Senhor. E o Senhor nos chama para que hoje nós, como casa, como templo do Senhor, restaurássemos o nosso coração. Nós precisamos restaurar o nosso altar. O Senhor nos chama para uma restauração, o Senhor nos chama para algo maior nele, para que o nosso altar esteja limpo, livre de toda imundícia. Ezequias, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, a primeira atitude que ele teve
foi restaurar o templo do Senhor. Para mantermos um local limpo, nós devemos abri-lo. O templo do Senhor estava fechado. Quando você lê o capítulo 29 de 2 Crônicas, você vai perceber que eles deixaram de queimar incenso no altar, eles fecharam o templo, as portas do templo estavam quebradas, as lâmpadas estavam apagadas. E quando a gente continua lendo o que o povo de Israel tinha abandonado, Ezequias ele olhou para aquilo e a primeira atitude foi: o templo de Deus precisa de restauração. E hoje, na nossa geração, o templo do Senhor, nosso coração, precisa de restauração. Nós, para mantermos um local limpo, precisamos abri-lo. Quando você mantém uma casa fechada, um local fechado, ela vai encher de poeira, ela vai encher de sujeira, ela vai encher de mofo. Para você manter um local limpo e arejado, você precisa abrir as portas. As portas precisam ser abertas. E quantas vezes nós fechamos as portas do nosso coração para o Senhor? Quantas vezes nós fechamos a porta do nosso coração para impedir a nossa restauração? O nosso arrependimento, a restauração que precisa ser feita nos lugares do nosso coração que só Deus conhece. Nós fingimos que não estamos ouvindo. Quando o Senhor chega em nós e quer restaurar algo em nós, quando nós precisamos ser restaurados, nós como ministros de louvor, vamos falar agora para os ministros. Se Deus chega no ministro hoje e fala ao coração dele que ele precisa ser restaurado, muitos de nós, ao invés de pararmos na presença do Senhor e deixar que o processo seja feito, nós fingimos que não aconteceu nada, que não está acontecendo nada. Nós precisamos fingir que não ouvimos o chamado do Senhor para restauração, pegamos os nossos instrumentos, os nossos microfones, como se nada tivesse acontecido e ministramos ao Senhor. Sem a restauração que precisa ser feita, ali como no templo do povo de Israel, no tempo do início, quando Ezequias viu aquilo, o templo fechado, as portas quebradas, o altar do Senhor de sacrifício não estava sendo usado mais, as lâmpadas apagadas, o incenso não estava sendo oferecido, as orações, o incenso que hoje as orações dos santos não estavam sendo oferecidas ao Senhor. A primeira coisa que ele fez, vamos restaurar o templo. Eu sou o rei. Ao invés de qualquer benefício que eu possa ter, em primeiro lugar, eu quero restaurar a casa de Deus. E que hoje você faça uma reflexão. O que precisa ser restaurado para que o meu louvor, o louvor que eu apresento a Deus, suba como cheiro suave, como incenso, para que a lâmpada seja acesa no meu coração. É tempo de abrirmos nossas portas e deixar o dono do templo agir. Antes de haver um momento de adoração, é necessário ter um momento de restauração. Se esse momento de restauração na sua vida não aconteceu ainda, se você está quebrado, de alguma forma quebrado, se o louvor quando você vai oferecer louvor, você sente que o seu altar não está levantado da forma correta para o Senhor, pare um pouco na presença de Deus, pergunte ao Senhor o que precisa ser feito, o que você precisa fazer para que a adoração chegue ao Senhor. O coração precisa passar por um processo de limpeza. Nós precisamos passar por um processo de limpeza. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos nos esvaziar daquilo que nós achamos que é uma adoração que Deus se agrada. E quando Deus revelou para Moisés como que ele queria que fosse o tabernáculo, tinha tudo à risca, Moisés seguiu tudo à risca. O altar tem que ser assim, tem que haver 4 chifres nas pontas que fazem uma junção só com o altar, para que seja sacrificado ao Senhor. Não é da maneira que eu quero, não é da maneira que eu acho que é correto, não é de qualquer jeito que eu tenho que chegar diante de Deus, mas eu tenho que perguntar: Senhor, me ajuda, restaura o que está quebrado no altar do meu coração, para que eu possa oferecer um sacrifício que o Senhor se agrade, porque o Senhor goste, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele nos engana. A Bíblia fala que o nosso coração tem desejos que não agradam ao Senhor. E eu acho linda a oração de Davi, que está no Salmo 19:12. Davi ora a Deus: Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas. O adorador,
ele precisa fazer essa oração. Senhor, perdão, restaura o altar da adoração no meu coração e absolve-me daquilo, Deus, que eu não me lembro de confessar, das minhas faltas ocultas, porque eu quero adorar com liberdade, eu quero entrar com autoridade no Santíssimo Lugar. Eu quero entrar com autoridade, Deus, na sua presença, sem acusação, sem nenhuma acusação na minha mente. O primeiro passo para trazer imundícia, aqui Ezequias falou o quê? Ele falou para os levitas. Trouxe os sacerdotes dos levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, sacrificai-vos agora e santificai a casa do santuário do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. O que traz imundícia para o nosso coração hoje? Pecado. Um pequeno pecado. Uma coisinha de nada. Aquele pecadinho que você acha que não vai refletir na sua adoração ao Senhor. Um pequeno pecado, ele começa a ser uma ladeira abaixo na sua vida. Pode ser o começo de um afastamento do Senhor, do Espírito Santo se afastar de você. Porque um abismo chama outro abismo, a Bíblia fala. E hoje, como nós estamos vendo uma banalização da adoração, da reverência, nós ouvimos muito que não tem nada a ver, que nós podemos fazer isso, que todo mundo faz, que hoje é normal, porque a reverência ao Deus eterno, a reverência do adorador tem ficado de lado. Nós temos que resgatar alguns princípios. A igreja do Senhor, como adoradores, os ministros do Senhor no seu altar têm que resgatar alguns princípios. Princípios de adoração, princípios de reverência. Saber que servimos a um Deus que está sentado num trono de glória. E 24 horas por dia tem anjos, tem os 24 anciãos, tem os 4 seres viventes, contemplando a sua glória, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É um Deus eterno, é um Deus maravilhoso, é um Deus que tem o mundo como estrado dos seus pés. Ele é imenso, a imensidão de Deus ninguém pode medir. E nós achamos que por termos dons e talentos, nós podemos subir no altar de qualquer jeito, porque sabemos tocar, porque sabemos dançar, porque sabemos cantar, porque para nós que não estamos no ministério de louvor, eu entro na igreja, eu só busco ao Senhor no domingo à noite, eu vou para a igreja porque lá o pastor tem uma palavra para mim e o ministério de louvor vai ministrar na minha vida. Então eu tiro aquele dia para o Senhor, o dia do Senhor é o domingo. Mas eu não tive uma preparação no decorrer da minha semana. Isso é preparar o altar da adoração. Quando eu tenho consciência que eu sou um adorador, eu não sou um adorador só porque eu tenho um microfone na mão ou um instrumento na mão. Eu sou um adorador de tempo integral. Eu sou um adorador servindo no altar ou não servindo no altar. Eu tenho que ter essa reverência. A reverência é cobrada de todos, porque todos nós somos adoradores. Quando fechamos as portas para a palavra de Deus, para a sua correção e seu ensinamento, inevitavelmente apagamos as luzes. Quando a gente lê aqui no versículo 7 de 2 Crônicas 29, 2 Crônicas 29, versículo 7 diz: também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso. E quando fala não queimaram incenso e apagaram as lâmpadas, se você for lá para o Salmo 119, 105, está dizendo o quê? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Então, lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. O incenso é a oração que eu entrego ao Senhor. Então, quando eles apagaram as luzes, eles deixaram o seu coração sem acesso à palavra de Deus. As luzes no templo do Senhor deveriam estar acesas 24 horas por dia. A lâmpada sobre o altar não podia se apagar. E hoje, quantos de nós temos as lâmpadas do nosso coração apagadas? A chama, a vontade de estar em Deus, a vontade da adoração, o levantar pela manhã e querer contemplar a glória do Senhor, querer cantar louvores. Se você se encontra sem fome e sem sede de Deus, tudo começou com o pecado. Se hoje você que conhece a Deus se encontra sem fome e sem sede de Deus, saiba que tudo isso começou com o pecado. Começou com o pecado, depois você virou as costas para a correção divina,
depois você fechou a porta do coração e depois apagou as luzes. Por isso que muitos adoradores se encontram mortos. Muitos adoradores se encontram longe do propósito para o qual foram chamados. Longe do centro da vontade de Deus para as suas vidas. Por quê? Porque tudo começou com um pecado, a qual não foi tratado. E quando Deus quis restaurar o seu altar, você virou as costas, você não permitiu a correção divina, você fechou a porta do seu coração e depois apagou as luzes, assim como tinha acontecido no templo em Israel. O que nos falta não é alimento e água, o que nos falta é fome e sede. Não te falta alimento e água, porque Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, a água que, se nós bebermos, como ele disse para a mulher samaritana, nós nunca mais teremos sede. Porque o nosso coração vai estar guardado nele. O que nos falta é fome da palavra, sede da justiça. Isso nos falta. Quantas pessoas estão no altar do Senhor e não têm uma vida diária com ele? Quantas pessoas entra a semana, aquela correria, entra semana, sai semana, entram na igreja para ouvir o culto, ou entram na igreja para ministrar, são adoradores, mas não têm uma vida diária com o Senhor. Não tem. Como que nós vamos repartir um pão que nós não temos? Nós como adoradores, nós como ministros de adoração na igreja, muitos que desistiram do seu chamado. Como que você quer repartir um pão que você não se alimenta dele? Nós precisamos nos alimentar. Eu preciso me alimentar para poder ter o que repartir com a igreja, para poder ter o que entregar para a igreja, pela misericórdia do Senhor. Ministrar louvor é pegar a sua vida de adoração particular diária. Ministrar louvor é você pegar a sua vida de adoração de segunda a segunda e expô-la por alguns minutos no altar. Isso é ministrar louvor. Ministrar louvor não é chegar e entregar aquilo de última hora, mas ter uma constância em Deus. Aquilo você vai representar na igreja. Você vai ministrar na igreja aquilo que você já se alimenta de segunda a segunda. Como para aqueles que não fazem parte de um ministério de louvor. Você só vai ter a plenitude no Senhor. Você só vai ser pleno em Deus. Você vai chegar num culto com alegria, com gratidão, celebrando se na sua casa, de segunda a segunda, você tiver momentos com o Senhor. Você buscar, você orar, você ter seu devocional. Se você não fizer isso, você vai chegar num culto vazio. E até você entrar naquela atmosfera de adoração, até Deus começar a restaurar o seu altar e você começar a oferecer sacrifício, aí talvez você não receba do Senhor, ou você não tenha a visitação do Senhor, como Deus queria te visitar. Por isso que hoje tem muita gente dentro da igreja frio, muita gente dentro da igreja que não... O Deus está agindo, Deus está movendo e as pessoas estão desapercebidas. Porque não tem uma vida diária com o Senhor e deixam tudo para o último dia, tudo para o domingo. Ezequias tomou uma decisão. Quando a gente continua no capítulo 29 de 2 Crônicas, ele manda os levitas, aqui ele ordenou os levitas. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão abrir as portas do templo, restaurar o altar, acender as lâmpadas, queimar incenso. Vocês vão fazer isso. Os levitas, por 8 dias, ininterruptos, trabalharam no templo. No 8º dia, quando eles terminaram, no versículo 18 do capítulo 29 diz: Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz do seu reinado lançou fora na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Qual foi a resposta de Ezequias a tudo isso? Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Isso de madrugada. O coração de Ezequias queimava tanto para ver o altar restaurado, o templo do Senhor restaurado, que quando os levitas foram dar a notícia, já era de madrugada, ele estava deitado, ele pulou da cama e abriu o templo e foi ministrar. E foi adorar. E quando termina, quando termina essa história, diz...
Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isso até findar-se o holocausto. Mas para isso houve uma decisão. Para isso houve uma decisão. No versículo 10 do capítulo 29 diz: agora estou resolvido. Se hoje você se encontra fraco, se hoje você não tem vontade de adorar, você não tem vontade de retomar o seu posto na adoração, olhe para o capítulo 29 de 2 Crônicas. No versículo 10, Ezequias toma uma decisão. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Eu estou resolvido. Não importa o que vão falar, não importa o que vão pensar, não importa onde eu caí. Hoje eu resolvo fazer aliança com o Senhor. Não olhe para os erros do passado. Permita que o Senhor restaure o seu altar. Quando se tem restauração, tem adoração verdadeira. Adoração a Deus nunca é um fardo para uma igreja restaurada. Quando a adoração é restaurada no templo, tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, no versículo 29 do capítulo 29. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. Quando o altar da adoração é restaurado em nós, não fica nada maçante, não fica nada doloroso, não fica ruim para a igreja, não fica ruim ter comunhão com os irmãos, não fica ruim ministrar na minha casa, para a minha família, não fica ruim eu levantar mãos santas no meu lar e orar no meu dia a dia. Quando aqui o altar foi restaurado e voluntariamente eles se prostraram e ali a glória do Senhor tomou conta deles. Você precisa ser restaurado, tudo começa com uma decisão. Que você decida, permita que o Senhor trabalhe na sua vida. Amém? Essa é a minha palavra hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde.